senhores. Realmente vai ser uma palestra rápida. Porque uma coisa que nós aprendemos, principalmente em curso preparatório, é que tem hora para começar e hora para terminar. E a gente é muito rigoroso com o horário, né? E porque o aluno é muito estressado também. E a ideia é exatamente otimizar o tempo, né? Nós temos outra palestra depois muito importante sobre o uso campeão, parte administrativa da ata, e a ideia central nossa é cumprir o horário, né? Então, até que horário nós temos, tecnicamente? Tem? E a gente se adapta dentro desse horário, né? Então, a ideia nossa é tratar um pouquinho do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que eu tive acesso ao projeto na época e ali já fiquei muito assustado com o Estatuto. Porque ele é maravilhoso, ninguém vai falar contra a inclusão social, trata da saúde, trata da educação dos deficientes, mas na nossa área, que é a área notarial e registral, ele é assustador. Ele traz um certo... E quando eu tive a oportunidade de olhar com carinho o Estatuto, e achei que até pudesse fazer alguma coisa para não deixar entrar em vigor, ver se a gente poderia fazer uma coisa para provocar vacatio legis e depois repensar alguns institutos, aí eu reparei que a doutrina, toda ela se encaminhava no sentido positivo, achando que até os institutos de natureza civil eram bons. Né? Então eu tive a oportunidade de conversar com vários colegas civilistas sobre o assunto e eles achavam que o Estatuto era ótimo, que era bom acabar com a figura do absolutamente incapaz. E isso me assustava, porque eu acho que, como eu vou tentar mostrar aqui, algumas coisas ficaram de lado, né? Algumas coisas importantes ficaram de lado. Deixa eu ver isso aqui. Aí aqui. Isso. Então nós vamos trabalhar um pouquinho com a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que entrou em vigor agora no dia 4 de janeiro, agora esse novo ano. Como eu falei, esse período foi um período de vacatio legis para a gente poder analisar um pouquinho a lei, né? E trabalhar um pouquinho dentro da nossa atividade notarial registral. Quando a gente olha a atividade notarial registral, a gente tem um problema, na minha opinião, um problema muito sério em relação a ela, porque nós trabalhamos muito na parte prática e a parte acadêmica, teórica, ela fica de lado. E eu tenho reparado que os manuais, inclusive, que existem na área são muito deficitários nesse sentido. E a gente não vê uma construção doutrinária nova, a gente não vê uma produção acadêmica razoável dentro dessa área, né? A gente vê bastante trabalhos práticos, bem interessantes, muito bem elaborados, mas, sob o ponto de vista teórico, acadêmico, se deixa um pouco de lado. Parece que a gente também torce um pouquinho o nariz para isso, sendo que a gente não consegue ter nenhuma discussão séria sem formular conceitos. Então, o grande problema que eu vejo é a dificuldade que se tem de ter qualquer discussão séria sem você partir de um pressuposto fundamental, que é estabelecer um conceito abstrato e genérico sobre algo, senão realmente as discussões acabam sendo pueris, se perdem e tal, nos achismos, e o direito é uma ciência complexa, ela está longe de ser um achismo sobre algo, né? Então, a base teórica sobre a qual se constroem os institutos, as instituições do direito, são muito importantes. Tanto que a disciplina mais importante do curso de Direito chama-se Introdução ao Estudo do Direito. Essa é a matéria mais importante. E é sobre ela que a gente deveria se debruçar mais, até para entender melhor o fenômeno jurídico e dentro dele a questão da personalidade, da capacidade, que é o que eu vou tentar tratar um pouquinho rapidamente com os senhores aqui agora, né? Então, exatamente, começamos numa visão geral e essa primeira frase aqui. Essa frase, para mim, ela diz muito, é uma frase, aliás, como a gente fala, né? O direito não é uma ciência simples, e não dá para ser simplificada muitas vezes. Né? Ela é uma ciência complexa e ela tem que ser analisada dentro da sua complexidade, infelizmente. E as questões práticas, elas só devem ser resolvidas a partir de um arcabouço teórico. Nós não podemos inverter essa ordem também. Achar que o problema prático ele pode criar uma teorização. Não, a teorização é um sistema aberto, grande. E a prática tem que se encaixar, na verdade, dentro desse modelo. A
gente não pode partir do empirismo. A ciência jurídica não pode ser uma ciência empírica. Infelizmente, na atividade notarial, registral, a gente quer que aconteça isso. A gente quer que o nosso problema prático tenha um encaixe teórico. Não, é o encaixe teórico que vai fazer a solução ser adequada ou não. É o contrário. Eu posso falar isso, eu fui juiz corregedor permanente de cartório extrajudicial há 14 anos. Então, na verdade, eu não vou dizer que eu não tenha experiência prática dentro de cartório. Eu fiz muitas correções em cartório e dei 6 perdas de delegação no estado de São Paulo. Por coisas graves que aconteciam tanto no registro civil, quanto principalmente no tabelionato de notas, que talvez seja a atividade realmente mais complexa, como a gente vai ver dentro desse modelo que nós temos no Brasil. Então, essa primeira frase diz: a dogmática analítica estrutural apresenta conceitos básicos indispensáveis para a compreensão do fenômeno jurídico. Ou seja, se eu quero compreender o direito dentro do que eu chamo de dogmática, que é o que nós trabalhamos, atividade notarial registral é dogmática. Puxa, tem bastante gente em pé, hein? Isso é a organização do curso. Só um minutinho, já está funcionando lá em cima de novo, tá? Não, nós não vamos lá. Lá não está funcionando, nós estamos lá agora. Não tinha som e nem imagem, nada. Nós estávamos sentados lá. E pelo desrespeito com nós viemos aqui. Não, mas eu respeito. Calma, nós vamos ver se a gente consegue ser o máximo acolhedor possível. O som lá voltou. Quem está aqui pode permanecer sem problema nenhum. Sem imagem, sem nada lá. Nós não podemos ficar lá sem... Nós viemos aqui com o curso para as 9 horas, agora é 10. Trouxe umas cadeiras e bota no corredor e eles sentam. Será que não quer ocupar aquelas cadeiras também? Mas já está funcionando. Acho que quem quiser ocupar as cadeiras aqui da frente também não há problema nenhum, hein? Só um minutinho. Assim, gente, o auditório é para 150 pessoas e foi esgotado na primeira semana. A gente conseguiu essa outra sala para conseguir trazer mais gente, Então, quem fez a inscrição primeiro, conseguiu. Aí nós disponibilizamos a sala lá em cima, que agora já voltou, já está funcionando, segundo já confirmaram lá. Então, quem estava lá em cima, se quiser voltar para lá, ok. Se quiser permanecer aqui, ok. A gente dá um jeito nas cadeiras também, tá? Pode seguir. Já está reativado o som em cima da imagem. O senhor pode continuar. Não, imagine, eu peço desculpa, Bom, pessoal, então voltando, só para a gente adiantar um pouquinho, Então, como eu vou falar para os senhores, tudo vai passar exatamente por uma ideia que nós vamos tentar trabalhar aqui, que é a ideia primeiro conceitual, para depois entrar nos problemas práticos, que tem um monte, E tudo, na verdade, que nós fazemos em termos de direito, a gente chama de decidibilidade dos conflitos, que é o que você faz todo dia quando você qualifica um título, que é o que você faz quando você lavra uma escritura, que é o que você faz quando você admite ou não alguém que possa se habilitar ao casamento. Então, tanto as qualificações, todas elas registrais, quanto a lavratura de atos notariais, a gente chama de decidibilidade de conflito, ou seja, não precisa resolver o problema prático na hora, mas você passa, como a gente falou, sempre por um arcabouço conceitual importante e um arcabouço teórico normativo importante, porque o nosso sistema é fundamentalmente dedutivo, ou seja, eu pego aquilo que está abstrato e torno ele concreto na norma. Nós somos normativistas também, E aí, na verdade, essa é a grande questão importante para nós, o sujeito de direito. Porque a estrutura jurídica, toda ela, trabalha com a noção de sujeito. E toda a noção de sujeito para nós, e isso eu vou me basear no livro do professor Tércio Sampaio Ferraz, que foi professor da São Francisco na parte de introdução, foi meu professor, inclusive, que inclusive fez doutorado dessa matéria na Alemanha. Toda noção de direito subjetivo e toda noção de relação jurídica, que em primeiro lugar vem a relação jurídica, que é a relação normativa. Depois vem a figura do direito subjetivo, e aí vem a figura do sujeito. O sujeito é o que se vale da relação jurídica. E a grande característica desse sujeito é autodeterminação, é livre-arbítrio, essa é a grande palavra, que é a essência do cristianismo.
Então, na minha opinião, e isso vou tentar chegar no final, o Estatuto do Deficiente ele quebra com o cristianismo, quebra uma base importante, tenta dar capacidade para o incapaz, tenta estabelecer poder de autodeterminação para quem não tem poder de autodeterminação, para quem precisa ser protegido. O sistema deveria continuar protegendo. O sistema civil nunca foi feito para excluir ou para punir, ele sempre foi feito para proteger, que é o que os senhores têm que fazer na atividade notarial registral. É proteger o incapaz. E nós vamos ver que, em certa medida, os senhores não vão mais poder fazer isso. Os senhores vão ter que assistir, na verdade, na atividade registral civil, absolutamente, totalmente. Então, as maiores bizarrices vão acontecer no cartório de registro civil, em que você vai ver um amental casar. Um sujeito que tem, na verdade, infelizmente, um coeficiente de inteligência de 25, ou seja, tem idade mental de 3, casar. E ele é mais capaz que um menino, que um jovem, na verdade o Estatuto do Jovem vai de 15 a 29 anos, que um jovem de 15 anos, que também é um adolescente pelo ECA. Então isso é uma bizarrice. Isso é a coisa mais bizarra que podia acontecer. Como é que alguém com idade mental de 15 pode ser inferior, do ponto de vista jurídico, a alguém de 3, com idade mental de 3 anos de idade, que já é alçado relativamente incapaz? Então não é possível. Qualquer pessoa que tem um pouquinho de bom senso, um pouquinho de discernimento, ainda que não acredite muito no cristianismo, sabe que nessas bases relacionais nós estamos tratando, na verdade, de forma absolutamente desigual os desiguais, e estamos mantendo uma desigualdade, né? Não na medida de tentar trazer uma igualdade, né? Então, na verdade, todo o sistema nosso, ele é essa estrutura que a gente chama de estrutura de direitos pessoais. Essa estrutura aqui que eu coloquei no quadrinho para vocês, eu quero ser rápido, depois eu até posso deixar os slides aqui com vocês. No nosso sistema notarial registral, o que é isso aqui? Porque eu tenho sujeito ativo, um credor, sujeito passivo, um devedor, eu tenho, na verdade, o objeto, está errado lá, na verdade, o objeto são prestações, né, obrigações de dar, fazer ou não fazer, o Schuld, que é a dívida, e o Haftung, que é a responsabilidade, que é a execuibilidade. Essa estrutura aqui na atividade notarial registral a gente chama como? Essa estrutura aqui nós chamamos de título. São títulos. Quem faz título? O tabelião de notas. Então, o que ele faz na atividade notarial? Escritura pública. Isso aqui é uma escritura pública. Toda escritura pública é isso aqui. Toda. Se você considerar a escritura como gênero lá, do artigo 7º da 8935, quer você considere, na verdade, como uma espécie, e aí você tem a procuração, a própria ata notarial como um ato fato jurídico, o testamento cerrado, né, que são os dispositivos do artigo 7º, que a gente chama exatamente dos atos protocolares da serventia, tirando o reconhecimento de firma e autenticação, que na verdade em si próprio não geram títulos, eles podem ser, na verdade, elementos geradores de um título, eles não são título. Mas, na verdade, isso aqui é título, porque, na verdade, o nosso sistema é um sistema misto. O sistema notarial registral é um sistema misto. O Brasil trabalha com um modelo chamado modelo do título e modo. Isso aqui é o título. Pode entrar alguma coisa no registro que não seja título? Não. E no registro civil também não. Porque a DNV é um título, a DO é um título, o pedido de habilitação de casamento é um título, e todas as escrituras públicas são título. Então a gente só trabalha com título e modo, não tem outra coisa. É uma atividade bifásica, a atividade notarial registral. E quem é a essência do título? Os sujeitos. Porque eles é que se valem da relação jurídica. Né? E aqui nós estamos pensando em sujeito natural, nós estamos pensando só em pessoa física ou pessoa natural, nós não pensamos em pessoa jurídica ou moral. Então, para que serve a atividade notarial? Para uma das funções, talvez a mais importante, para alimentar o sistema registral. Porque o sistema registral só trabalha com título. E quem confecciona os principais títulos? O tabelião de notas. Porque o título confeccionado pelo tabelião de notas é exatamente o negócio jurídico na sua essência. É o livro 3 da parte geral do Código Civil. Se os senhores repararem, o Código Civil, ele tem o livro 1, os sujeitos, o livro 2, o objeto, e o livro 3, da parte geral, que é exatamente o fenômeno jurídico, que é a relação jurídica, que é a base de incidência das regras aos sujeitos de direito.
E sem essa noção não dá nem para a gente pensar no direito notarial registral, porque a estrutura do sistema notarial registral é isso aqui, é um sistema de título e modo. Então é bastante claro a gente entender, isso funciona para o RTD da mesma forma, isso funciona para o RCPJ da mesma forma, isso funciona para todos os subsistemas da Lei 6.573, bem como para os contratos marítimos da mesma maneira, faz o contrato, leva a registro. Por isso que, na verdade, a gente considera sempre bizarro quando o tabelionato de notas é acumulado com o registro de imóveis. Porque aí não tem controle, alguém precisa controlar. Se o sistema é bifásico de título e modo, eu não posso ter um título confeccionado porque não vai controlar no modo. Não dá para ter um tabelionato de notas acumulado com registro de imóveis. Até porque é desleal. Na medida que eu posso fazer escritura em qualquer tabelionato no Brasil, se ele é acumulado com registro de imóveis, que eu preciso daquele registro de imóveis, eu vou naquele tabelionato. Eu nunca vou ter uma qualificação negativa. E eu fui corregedor de uma comarca em que havia realmente um tabelionato de notas acumulado com registro de imóveis. É óbvio que a correção ali tinha que ser feita com outros olhos. Não dá para fazer da mesma maneira. Como eu falei, é desleal. Porque qualquer título lavrado em qualquer lugar do Brasil, por modo ingressa em qualquer registro. Agora, qual é a base essencial do título? O sujeito de direito. Ou seja, o Estatuto do Deficiente ele veio para modificar um sistema que tinha 2.000 anos. O nosso sistema de personalidade e capacidade é um sistema de 2.000 anos que vinha se estabelecendo dessa maneira. Não era um sistema mal feito, era um sistema super pensado, ele foi super pensado. O professor Miguel Real ele tinha inserido no Código de 2003 o casamento nulo pelo deficiente, que no Código anterior era anulável, que era o artigo 183 do Código de 16, era um impedimento relativamente inimente. E agora o casamento é absolutamente incontestável. O Estatuto do Deficiente ele criou uma figura da capacitação plena ex lege. Então vai chegar lá alguém que não consegue falar e vai casar sem falar. Que é a coisa mais bizarra que pode acontecer. Dentro de um modelo como o nosso, como eu falei, um modelo construído à base do elemento volitivo. Bom, aí nós entramos num outro sistema, que é o sistema do modo. O sistema do modo é o sistema registral, que é esse aqui. No sistema do modo, o que se protege mais? Eu tenho, na verdade, um sistema, portanto, agora sim, todo ele é necessário a qualificar os títulos, que são todos os registros que nós temos dentro do nosso modelo. E que, na verdade, o principal aqui para a gente tratar é o registro de imóveis. Ele, por excelência, ele faz a qualificação mais rigorosa dentro do modelo, porque ele qualifica forma e muitas vezes ele qualifica conteúdo também, que é uma discussão que se tem. Ele tem, na verdade, um poder qualificatório um pouco diferenciado em relação aos títulos. E, na verdade, o que se protege mais dentro do sistema modo é isso aqui. A ideia, na verdade, é a proteção do sujeito passivo universal. Por isso que a concentração na matrícula, por isso que quanto mais elementos informativos eu tiver, porque é a publicização do sistema. A tutela não é a tutela do titular. A tutela do titular já está lá no título. A tutela, na verdade, do nosso sistema registral chama-se publicidade registral, que é exatamente o sistema modo. Então, na verdade, o grande sujeito, de acordo com Kant, é o sujeito passivo universal, que, mais uma vez, precisa ter cognoscibilidade, ele precisa ter ciência, ele precisa ter autodeterminação. Ele precisa, dentro de uma publicidade principalmente passiva, poder ir na serventia, pedir uma certidão. E ter, na verdade, ciência do teor da certidão. Quer dizer, a gente sempre parte do mesmo postulado. Os sujeitos, quer sejam sujeitos determinados, quer sejam sujeitos indeterminados, todos eles têm que ter cognoscibilidade, todos eles têm que ter autodeterminação, todos eles têm que ter livre-arbítrio. O nosso sistema é montado para isso. O nosso sistema, volto a repetir, um sistema bifásico, um sistema misto. Que depois o Dr. Geiger vai tratar lá a data notarial, que é um título. E que
que na verdade compõe um título maior, na verdade seria um documento dentro de um título maior, que é um requerimento para o usucapião administrativo, que é modo. Quem faz o controle dentro desse modelo? O registrador imobiliário. Ele tem o controle principal. Né? Porque, como eu falei, é um sistema bifásico. O nosso sistema é um sistema bifásico, é um sistema que existe, portanto, um título, mas eu dependo substancialmente do modo. O modo nunca vai gerar no nosso modelo brasileiro validade ou eficácia interpartes. Substancialmente, ele serve para gerar eficácia erga omnes. Por isso que, inclusive, naquele livro, até vi o livro 2 vezes aqui, do Brandelli, eu até com todo o respeito que eu tenho a ele, eu acho que está equivocado achar que o usucapião em si, ele na verdade vai ter algo além de publicização, porque eu não preciso do registro de imóveis, se eu posso falar tranquilamente, basta a consumação do prazo de usucapião, que o sujeito já é proprietário. Ele já tem uma forma imprópria de modo titulado por fato. Então vamos deixar isso claro, porque quando eu andei lendo o livro lá, chegou uma parte que eu estou até escrevendo um tratado notarial lá, e aí eu falei, não, aqui não dá, desculpe, com todo amor e carinho, está errado. Infelizmente, por mais que a gente chame o registro de imóveis e os registradores imobiliários, é dispensável no caso de sucessão, é dispensável no caso de acessão, e é dispensável no caso de usucapião o registro. O cara já é proprietário, ele já é titular de direito subjetivo, ele já tem o artigo 1228 caput do Código Civil sem registro. Ele não precisa registrar para ser proprietário, ele já é proprietário. Ele é proprietário de fato, uma situação sui generis, no momento em que ele consuma os requisitos estabelecidos para o usucapião. Então, para que ele leva registro? Para publicização. Ele serve para formalização. Ele leva para gerar uma outorga de disponibilidade. Ali ele não precisa de modo e título. No usucapião ele não precisa. Se ele quiser deixar na informalidade, a mesma coisa que o herdeiro também, se quiser deixar na informalidade, ele vai ter os consectários até nefastos da informalidade, mas ele já é proprietário, pelo princípio da CESIM, artigo 1784, aberta a sucessão, a herança transmite desde logo aos herdeiros, o cara já é proprietário por herança, artigo 1784, ele não precisa registrar nada para ser proprietário, da mesma forma que o titular de usucapião também não precisa desse modelo, ele já é proprietário pela posse, inclusive isso está no artigo 1227, que fala que a gente é proprietário imobiliário pelo registro, afora as demais hipóteses previstas neste código. Então, isso realmente está bem normatizado lá, né? Mas são exceções, sem dúvida nenhuma, são exceções dentro do modelo, na verdade, que é o modelo, volto a repetir, de título e modo. Não vou perder muito tempo com isso aqui, que a gente tem mais poucos minutinhos, que na verdade seriam as teorias determinativas do direito subjetivo, ou seja, por que eu posso usar a norma, na verdade, em meu favor? Direito subjetivo é exatamente a faculdade do exercício normativo. O que me faz ter a faculdade do exercício normativo? Né? O que faz com que eu tenha diferentes papéis que o direito me dá, tanto nas relações pessoais, quanto nas relações reais? E aí realmente se criaram, que seriam, aqui não tá certo, 3 teorias, mas eu não vou perder tempo com isso agora aqui, que a gente não tem tempo para isso. Primeiro tinha uma teoria da vontade, que na verdade o direito subjetivo, ou seja, seria decorrente da vontade. Nós acabamos nem adotando a teoria de Windscheid no Brasil, que ela não justificaria o estatuto deficiente. O que garante o estatuto deficiente? O que determina a vigência do estatuto deficiente é a teoria da garantia, que é isso aqui, direito subjetivo e a garantia da ordem jurídica. E visa o quê? Efetivar proteção dos direitos. Essa é a nossa teoria no Brasil. Então, realmente, o estatuto deficiente, que é norma de tratado de direitos humanos, incorporado ao nosso sistema com força de norma constitucional. O próprio estatuto tem força de norma constitucional, portanto, tem eficácia plena e retroativa. E retroativa, que eu até andei vendo um enunciado que depois a gente vai discutir aqui. Ou seja, ele vigora para trás. Ou seja, se você receber no teu cartório lá e olhar na certidão e tiver o cara, na verdade, que ele está com curatela por incapacidade absoluta, ele já é incapacidade relativa, não existe mais absolutamente incapaz, retroativamente, não há que se falar em direito adquirido ou ato jurídico perfeito ou coisa julgada, não há imutabilidade de sentença diante de norma constitucional retroativa, hein? Pelo amor de Deus. Hoje no Brasil não existe absolutamente incapaz, não interessa que o cara foi interditado
como absolutamente incapaz. Todo cara no Brasil, a partir da entrada em vigor do Tratado Internacional de Direitos Humanos, é norma retroativa. É o que a gente chama de retroatividade benéfica do sistema, que é a nossa teoria de GABA sobre o direito adquirido. Então o cara já é relativamente incapaz. O que ele precisa, na verdade, que tem acontecido muito em São Paulo já, é o sujeito intentar ação para se capacitar. Porque o que tem acontecido na prática lá em São Paulo é a família que se livrar do cara. Então o irmão que teve que engolir, na verdade, uma curatela, ele não quer mais ser o curador, e ele tem procurado os advogados lá da assistência judiciária, e eu tenho acompanhado isso, que eu falei, eu sabia que isso ia acontecer. Para ele, falou que eu não quero mais. Agora meu irmão é capaz. Eu não quero mais. Mas ele já é relativamente incapaz. Só que ele é relativamente incapaz. Então é óbvio, chegou no tabelionário de nota, vim fazer uma doação para o meu irmão absolutamente incapaz. Você diz, não, aquele enunciado está certo. Não. É relativamente incapaz, você vai buscar o alvará para isso aí. Não tem escritura. O único absolutamente incapaz que a gente tem hoje é um menor de 16 anos só. Não existe mais ninguém. Não interessa em qual momento jurídico esteja essa pessoa. Se está em processo de interdição, se a interdição já transitou em julgado, se a interdição nem foi proposta. Nós só temos como absolutamente incapaz no Brasil, a partir do agora do dia 5 de janeiro e tal, o menor de 16 anos. Só esse é protegido hoje. Contra ele não tem nulidade, é nulo o negócio, é ex-tunc, é imprescritível, todas as prescrições o aproveitam. O que tem deficiência mental hoje não tem essa proteção. Contra ele corre prescrição, ele vai perder prazo, ele não tem essa proteção não. Mas ele tem idade mental de 2. Mas para o nosso sistema atual, o nosso sistema de garantia, lhe tirou garantia. Então ele é titular de direito subjetivo, em que o direito subjetivo quis criar uma regra de isonomia. Ele é isonomicamente igual, portanto, na aquisição de direitos e na consumação de obrigações. Então o que a gente tem, na verdade, é exatamente isso. A discussão não estava na questão da personalidade. A personalidade, ela está lá desde o nascituro, e ali ele se torna sujeito de direitos, ou seja, incidem as normas a si. Ele não tem, na verdade, cognoscibilidade, não é uma questão de personalidade, não é uma questão de capacidade. Até peguei a frase do professor Tércio, do livro de introdução lá do professor Tércio Sampaio, e ele coloca essa frase. Nesses termos, fala-se em pessoa, conceito que provém do cristianismo e que aponta para a dignidade do homem suscetível de ser mero objeto. Então começa daí. A ideia, o direito romano nunca teve essa noção. A noção de pessoa só veio depois. Que é exatamente essa para nós só interessa a imbricação da pessoa natural. Só interessa a imbricação da pessoa natural. Que entra exatamente nisso aqui. Para nós, talvez o elemento mais importante hoje aqui é esse aqui. Que até conversava com o Dr. Geiger lá ontem. É isso aqui. Vai praticar ato. Capacidade de exercício, nosso problema. Antes eu trabalhava com um sistema de autodeterminação livre-arbítrio. Cara, entende? É direito penal. Ele é imputável. O que é imputável? É imputar algo, estabelecer algo. Ele entende o caráter ilícito do fato? Código Penal, artigo 26. Ele se determina de acordo com esse entendimento, senão ele não pode ser punido, esse cara. Ou a pena tem que ser abrandada. Ele pratica um crime, um fato típico e antijurídico, mas não tem culpabilidade, não tem imputabilidade. Ele não entende o caráter ilícito do fato. E o direito civil se aproveita da mesma noção. Ele tem autodeterminação, porque se ele não tem autodeterminação, tudo que ele for fazer num cartório vai ser um ato fato jurídico. Ele só pode fazer ato notarial. Tecnicamente. Porque escritura, como ele vai fazer escritura? Mas eu estou dando a vontade por ele. Vai acontecer essa bizarrice. E vai ser o cônjuge. Isso, e aí aquela teoria da nossa amiga não vai poder aplicar, vai dar problema. Vai dar problema, essa que é a questão. Aí vai sair crime de discriminação. Vai ser preso em flagrante para fazer termo circunstanciado em delegacia.
Doutor Gary já foi algemado uma vez? Ah, já uma vez também? Já? Você acredita que eu também, com 13 anos nos Estados Unidos, estava brincando de quebrar garrafa, quando eu vi eu já estava algemado. Também já tive esse desprazer, sabia, nos Estados Unidos. Foi na ditadura. Ah, o teu mais nobre. E eu estava fazendo sacanagem, né? Eu estava com 13 anos, meus primos são americanos, estava brincando de quebrar garrafa lá no terreno baldio, quando eu vi eu estava preso. Estava algemado, inclusive. Nunca mais quebrei garrafa nenhuma, né? Uma brincadeira, mas, né? Nossa, mãe. Nem via quando você chegar. Mas quando eu vi já estava algemado. Então, na verdade, você repare, porque a grande discussão vai ser na atividade notarial se presenta, ou seja, pode praticar de per si. Aí você vai dizer, como a gente falou, hoje a apresentação é ficta. Ele vai ter o que nós chamamos de figura de presentação, ou seja, pratica o ato de per si ficto. Por quê? Porque ele não se autodetermina, mas a lei dispõe que ele pode manifestar vontade, que essa vontade não pode ser obstada. Porque a gente tinha um sistema harmônico, um sistema de representação. Ou seja, ele pratica atos, ele tem capacidade, ele tem aptidão para praticar, mas por representação, alguém faz por ele, ou alguém faz com ele, que são três figuras diferentes, né? Na representação propriamente dita, alguém faz por ele, e a vontade dele é irrelevante, que é o que a gente vivia. Hoje isso não existe mais para deficiente, só existe para menor de 16 anos. O deficiente não tem mais representação propriamente dita, ele tem assistência. E tem tomada de decisão apoiada. Que ele precisa ter consciência que ele não está bem. Nossa Senhora. Ele precisa pedir para o juiz, tendo consciência que ele não está bem, que ele precisa de dois, um só não basta, 2 apoiadores. Puta merda. Negócio assim, você olha aquilo e fala, meu Deus, o que é isso aí? Né? Ah, pegamos um modelo alemão. Puxa. No Brasil, tudo a gente raciocina para sacanagem. E a gente sabe disso. Quem entra em tabelionato de notas sabe do que nós estamos falando. Não é brincadeira esse tabelião de notas. É a atividade mais dura que existe dentro do sistema. Porque ao mesmo tempo você tem que ser um pouco maleável, pelo não útil. Porque você não pode fazer que nem o registrador civil de imóveis. Lá tem base territorial. O cara está... Aqui não tem. Aqui o cara vai em qualquer tabelionato do Brasil. Ele vai em qualquer tabelionato do Brasil, não é do Estado, do Brasil. Ele é livre. O sujeito não tem base territorial, como eu falei, o título é universal, serve para qualquer dos modelos registrais. Então é muito complicado isso aqui. Muito complicado. A gente sabe quão complexo é isso aqui. Eu fico imaginando hoje para fazer exatamente alguns pactos antinupciais em situações como essa. Vai fazer pacto de comunhão universal de bens. Um cara que você já sente que a idade mental dele oscila, nós vamos ver agora. Você fala, esse cara não está muito bem. E você prestava um grande serviço em fazer uma nota de recusa, falar, filho, não dá. Hoje, esse filho não dá para trazer consequências duras. Essa que é a questão aqui para nós, né? Aí vem lá, considera-se pessoa com deficiência, aquela que tem impedimento de longo prazo, natureza física não nos interessa, tudo bem, está resolvido, não há nenhum problema de autodeterminação, mental, intelectual ou sensorial. E para nós realmente interessa a análise mental e intelectual. Todo mundo que tem, portanto, qualquer impedimento de longo prazo, e a própria lei ela é contraditória, porque ela diz que todo deficiente é igual aos demais, mas acaba constituindo e criando um sistema para o deficiente. E quer, na verdade, forçar uma isonomia, que a gente fala, com contradição ontológica, né? Então, todo aquele que tem, como ele fala, impedimento de longo prazo, e o impedimento nosso é gravíssimo, que é de cognoscibilidade, é de ciência do que está acontecendo. E aí vem lá, falando exatamente isso, que tem que criar interação, igualdade de condições com as demais pessoas. Mas a desigualdade seria igualdade, mas eles querem que não, que a igualdade seja igualdade, que é o grande problema nosso. E aí entra exatamente isso aqui. Então nós temos as duas situações, os dois impedimentos. Nós temos o que nós chamamos, até aqui estava errado, né? Aqui deveria ter ficado aqui em cima. Na verdade, ele tem primeiro um déficit de QI. E o déficit de QI, se ele tem mais 75,
ele é um débil mental fronteiriço. Esses números variam muito, que depende do que a gente chama de percentil, que é dentro daquela comunidade o gráfico varia muito. Então, andei lendo bastante sobre esse assunto, e na verdade o coeficiente em si não é o elemento importante, o percentil é o elemento importante. Quantos estão abaixo da margem de nível 4 para baixo, quantos estão acima. Então, se num grupo de 100, obviamente você tem 10 que estão numa base a menos, você muda o coeficiente para cima ou para baixo. Mas na prática, você tem a normalidade acima de 75, você tem a debilidade mental, tem as imbecilidades e tem as idiotias. Com menos de 25, você também tem as idiotias, que é exatamente a questão do coeficiente de inteligência, que hoje, na verdade, ele também vem somado ao coeficiente emocional, que são todas as doenças, aí não são as deficiências, que aqui são deficiências, todas as demais doenças e tal, que você acaba tendo dentro do sistema, as esquizofrenias, até as doenças menos graves, né? E aí vem o artigo 84 e diz o seguinte: a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Ou seja, eu presumo igual, eu pressuponho igual. E aí vem o parágrafo primeiro para dizer que a curatela é uma medida excepcionalíssima dentro do sistema. Né? Quando necessário, será quando necessária, conforme a lei. Só que a curatela nunca vai impedir isso aqui. Né? O que a gente chamou de paradoxo ontológico. Então, casamento, eu nem pus a união estável, porque a união estável é situação de fato. Muitas vezes pessoas entendem que é um ato de fato jurídico, e aí realmente é óbvio que ninguém vai impedir, porque a situação de fato não tem, na verdade, um controle a priori do Estado, obrigatório. Não existe isso. Então é óbvio que a união estável, na verdade, fica fora. Até porque ela tem uma natureza diferente do matrimônio. O matrimônio tem o controle desde o procedimento de habilitação até o final. Então é óbvio que são situações diferentes. Né? Então, na verdade, gera o que chamamos de paradoxo ontológico. E aí entramos naquela nossa... Também está um pouquinho fora desse quadro aqui. Você vai dizer, bom, então no nosso sistema, isso aqui acabou. Ficaram os menores de 16, absolutamente incapazes. Não tem mais essas incapacidades a partir do dia 4. Os maiores de 16 e menores de 18 anos são relativamente, os ébrios e os demais todos. E o índio, na verdade, ele ainda também, muito embora fale em assistência da FUNAI, ele também é protegido como um menor de 16. Então, na verdade, o índio, a Lei 6.001 de 73, fala que todo ato praticado pelo índio é nulo. Então, o índio está junto com o menor de 16, vai. O índio ainda não adaptado, ele assistido, pratica atos nulos. Todos os demais são relativamente incapazes a partir da entrada em vigor. Essa é a mudança. E aí entramos nessas discussões aqui. Beleza, direito de casar e constituir união estável. Tem como obstar? De jeito nenhum. A lei diz que mesmo o interditado é plenamente capaz. Então aí não tem jeito. Planejamento familiar, beleza. Controles não existem. Ele tem direito de ser guardião, tutor, curador e adotante. Que é bizarro. Ele precisa de ajuda e ele vai ajudar alguém. Que é bizarro, né? Isso é uma coisa assim... Nas situações a gente fala sempre limites, é lógico que tem tudo, tem situações intermediárias, mas esse já não era interditado do sistema. Eu fiz muita interdição como juiz. Já não se interditava, na verdade, situações mais leves e tal. O que se fazia, na realidade, era só para fins previdenciários, quando havia necessidade de levantamento de dinheiro e tal. Já não havia isso, eram situações graves mesmo. Situações muito graves. Então já não havia. Então hoje tudo bem, vocês são plenamente capazes. Aí vem lá, eu posso presumir, na verdade, uma incapacidade? Hoje de jeito nenhum, que a curatela é medida excepcional, portanto, na verdade, a não ser que ele já esteja interditado, não tem assistência para a prática dos atos. Deixa eu dizer, então o cara vai outorgar poderes, mesmo em situações em que eu tenha dúvida a respeito da rigidez mental, vou dar uma nota de recusa, eu vou mandar embora do cartório o sujeito? Porque a principal situação de fraude é essa aqui. Eu julguei um monte de casos assim também. O desgraçado do filho ia lá, o pai estava internado,
pegava a maldita procuração do pai e fazia miséria na vida do pai. E aí você pergunta hoje, se eu não tiver um instrumento formal, eu posso intervir contrário à capacitação? Talvez a grande pergunta, né? Ou na minha análise e tal, como até o Dr. Geiger tinha falado, eu posso dizer que a manifestação não é clara da vontade da pessoa. Será que eu posso obstar alguém pela manifestação da vontade de estar meio turvada? Ou não haver essa manifestação, ela vir, na verdade, de alguém que seria o seu acompanhante, já que ele não tem natureza jurídica nenhuma, de curador? Essa é a discussão. Essa é a discussão aguda nossa. Porque tudo bem, quer dizer, a situação que o sujeito não tem nenhum poder de fala ou de manifestação, mas quando existe, na verdade, alguma espécie de comunicação imprópria, teria coragem de dizer que a manifestação não é clara da vontade da pessoa outorgante? A pessoa fala, põe por escrito. Ah, você não vai fazer? Ah, legal. Põe por escrito. Eu vou embora. Não, direto no MP. Tem que ter acesso. Então, o nosso grande problema está aqui. Dar poderes, doar. Doar é bizarro. Doar, então, é um negócio bizarro. E, eu já estou habilitando, quero habilitar meu casamento e fiz um pacto nupcial. Mas esse xaropeta vai casar? Ele vai, pode. E outro dia até a Arpim de São Paulo publicou lá, tá maravilha, o cara tá... Como se um exemplo fosse o... Então, são questões que no dia a dia nosso vão ser muito complicados. Porque aí entramos aqui. Entramos no artigo 4º, que é o elemento fundamental do tipo penal. Não é o tipo penal, mas o elemento fundamental do tipo penal. Considera-se discriminação em razão de deficiência, toda forma de distinção, restrição ou exclusão. Puxa vida, olha o tamanho das elementares nucleares aqui desse tipo. Distinção, restrição, exclusão. Distinção por ação ou omissão que tem o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir. Se é só prejudicar, tá ótimo, que nós nunca vamos prejudicar ninguém. Se fosse só prejudicar, arranca fora o resto, era perfeito, nunca daria. Você podia mandar embora do cartão e falar, tio querido, não vou fazer, porque eu quero te proteger, não te prejudicar. Mas impedir nos ferra. O impedir nos ferra. Impedir ou anular o reconhecimento e o exercício dos direitos, das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptação razoável e de fornecimento. Quer dizer, vai colocando situações alternativas. Então você não tem situações puramente disjuntivas. Então você fica numa situação terrível. Porque você vai praticar, direta ou indiretamente, discriminação. Você estará impedindo, para proteger alguém de praticar um negócio jurídico. Para proteger. Então, realmente, esse tipo não te liberta. Aí vamos para o 88. Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Que já dá um flagrante para se lavrar um termo circunstanciado, porque se você continuar primário, você tem direito à lei 9.099. Então, tudo bem, é legal, você não vai ficar detido lá, você vai simplesmente fazer um termo circunstanciado, você vai ficar péssimo na tua cidade, mas isso também não tem muito problema e tal, né? A questão, como se na atividade notarial a questão da fama não tivesse nenhuma importância. E aí você vai, pelo menos, correr o risco de praticar discriminação. Você nem induziu, nem incitou. Você praticou o pior dos 3 núcleos aqui do tipo penal. E aí entra exatamente nisso, o artigo 83. Os serviços notariais e de registro não podem negar ou criar óbices ou condições diferenciadas à prestação de seu serviço. Aí você pode até falar, mas não é diferenciado, é igual para todo mundo. Todo mundo que chega lá eu entrevisto pessoalmente. E não admito que o cara que acompanha participe. Tudo bem, você está certo. Ainda assim você não escapa lá do tipo, mas não tem problema nenhum. Porque você, na verdade, não está criando condições diferenciadas à prestação dos seus serviços.
Só que a última parte te mata. Essa última parte te mata. A primeira parte te libertaria, porque para todos você faz a mesma qualificação. Mas e a segunda parte? Devendo reconhecer a capacidade plena. Aí te mata aqui. Aqui te libertaria, aqui te... Por isso, obrigado. Ele vai dizer, não tem meu documento aqui, certidão atualizada, nascimento. Não está interditado, não é relativamente incapaz. Mas eu estou olhando para ele e não está bem. Essa segunda parte nos mata. Eu fiquei louco quando eu li esse artigo 83. Louco. E aí, para todo mundo que eu liguei e falei, você é meio neurótico e tal. E aí, puta cara estressado, né? Liguei um monte de civilistas, na faculdade, até na São Francisco, porque na São Francisco ainda bem que teve uma guarida maior. Não entende, você tem toda a razão, não entende. Mas conversando na academia, eles falaram, puta, ficaram loucos. Aí os caras realmente entenderam que a gente estava mexendo com um sistema super bem armado, super bem organizado e tal. Puta, meu, esse negócio de devendo reconhecer a capacidade legal plena é um negócio meu que realmente, de todas as disposições normativas mencionadas, essa é assim, a disposição bizarra, porque cria uma ficção de capacitação plena. E a gente sabe que a diferença entre a ficção e a presunção é que a presunção é algo aproximado da realidade, a ficção é algo totalmente contrário que a lei determina como realidade. É a determinação da realidade contrária à ontologia dela. Isso é ficção jurídica, esse é o conceito de ficção jurídica. Acho que aí a gente fica numa situação, realmente aqui, o descumprimento do disposto no caput constitui discriminação. Fechou também, te amarrou. Que aí no parágrafo 1 te joga no crime. Então gerou. Isso. Aí deu flagrante. Flagrante é um parágrafo único. Para ninguém falar nada. Aí existiam os enunciados. Conforme a previsão do artigo 85 do Estatuto do Deficiente, as curatelas ainda terão efeito sobre os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Maravilha. Sim, para dispensar a apresentação de alvará para a prática dos atos notariais, é necessário o levantamento da interdição ou a readaptação dos seus limites, que não precisa, né? Tudo relativamente incapaz. Uma vez que a lei tem aplicação imediata, ela é retroativíssima. Maravilha. O resto está tudo perfeito aqui. Enunciado 2. Considerando que o Estatuto autoriza expressamente a união estável, que a união estável é uma situação, aí não tem jeito. A união estável está morando junto lá, aí não é tem natureza ôntica diferente também. Casamento é o nosso problema sempre, né? De pessoas portadoras com deficiência que, tratando-se de relação de fato, que pode ser constituída inclusive por pessoas casadas, desse de fato perfeito, dispensa a apresentação de certidão atualizada de nascimento ou casamento perfeito dos companheiros para elaboração da respectiva escritura declaratória. Perfeito. Não podendo constar no instrumento qualquer meio. Isso, perfeito, perfeito. Isso aqui, sem dúvida, estamos juntos, assim, de alma aqui. Fundamento, tá. Ótimo. Enunciado 3. Uma vez que agora os absolutamente incapazes são tão somente os menores, e o índio, os menores e o índio, apenas a esse é cabível a dispensa e aceitação de doações puras. Perfeito. Que até tinha escrito um artigo lá, que em São Paulo nós tivemos uma bizarrice lá da negação de um registro, uma doação pura, que a doação clausulada é pura, hein? Doação com cláusula restritiva de inalienabilidade, comunicabilidade, impenhorabilidade, é pura. A doação não pura é a doação modal, a que tem encargo, a que tem perda econômica, hein? Todas as demais são doações puras, artigo 543, portanto, o absolutamente incapaz, não interessa quem está doando, pode ser fora da família, não na família, não posso exigir nada. Por isso que a doutora Tânia mudou até o pensamento dela lá e autorizou depois, falou, não precisa, o tabelião está perfeito, certinho, o que ele vai pegar é simplesmente verificar se não tem ônus sobre o imóvel, que ele precisa fazer isso e tal, para não gerar impropriamente encargo, e aí a doação ela está perfeita e não precisa de mais nada, é uma vontade só manifestada que é do doador. Só que aí está perfeito o que vocês escreveram aqui, eu sou relativamente incapaz, olha como é bizarro. Se eu quiser doar um imóvel para o deficiente e tal, para proteger o cara, não consigo, puta, tem que ir em juízo, meu. Isso está perfeito aqui. Mas é bizarro. Em vez de um sistema proteger, ele está punindo o cara. Vai judicializar um negócio desse em São Paulo e vai ganhar essa doação daqui a 2 anos. Judicializar. A gente quer tirar do judiciário, que é a terceira palestra nossa. Não entendo. É um negócio assim que é tão louco que não dá para entender.
Enunciado 4. O artigo 83 do Estatuto refere-se a todos os que não tenham relação a negócios jurídicos, devendo os tabeliães e registradores proporcionar acomodações, atendimento prioritário, acessibilidade, maravilhoso, lavrando os atos da presença de curador, aí, com aquelas ressalvas. Nessa parte final aqui, aquelas... Enunciado 5. Com a alteração dos artigos 3º e 4º, prescrição e decadência, flui normal isso. Perfeito. Está ferrado. Isso mesmo. Maravilha. Queridos, então, da minha parte era isso. Foi uma grande satisfação. Acho que depois a gente vai ter um momento próprio para questões, não é isso? Prazer estar com vocês. Fico sempre à disposição. Muito obrigado.